Quero saudar a todos em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui perante uma ministração. Segundo a graça, não estamos a usar essas plataformas digitais para espalhar a palavra de Deus, já que em muitas situações do nosso país não podemos congregar. Fora isso, não é? Queremos continuar a difundir a palavra de Deus pelas plataformas digitais. A palavra de Deus que temos para ler hoje está em Atos 2, nos versículos 40 até 46. 40, vou corrigir, 40 até 47. Atos 3, 40 a 47. Diz assim a palavra de Deus. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. 44. Todos os criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. 46. Perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. O tema da nossa ministração é Igreja Primitiva. Tem muita coisa para nos ensinar a Igreja Primitiva, neste caso, porque é a primeira igreja, depois de Jesus ter estado na terra e escolhido os seus 12 apóstolos, portanto, como apóstolo de fundamento. Sempre enalteço que há diferença entre apóstolos da continuidade, não é? Neste tempo, e apóstolos de fundamento. Os apóstolos de fundamento são apóstolos que têm a base do evangelho. Os apóstolos da continuidade são discípulos destes, são aqueles que dão continuidade a esta base, sem omitir a palavra correta das Escrituras, sem omitir, não criando novas bases sobre a base, não criando novos atalhos sobre a base, mas a base é fundamental. Portanto, eu decidi dar o título a esta pregação como Igreja Primitiva, porque a Igreja Primitiva é a base, é a igreja base para nós compreendermos o fundamento da igreja. Portanto, se queremos perceber se uma igreja está em bons caminhos ou fora de caminho, nós olhamos para a igreja primitiva e vemos as suas ações e a continuidade. Os apóstolos, a partir daqui do livro de Atos e depois de outras cartas que eles escreveram a seguir, eles manteram esta regra da igreja primitiva. Eles não saíram do foco. É necessário olhar para a igreja primitiva por causa dessas vantagens. Ela mantém os verdadeiros crentes no foco, os verdadeiros líderes cristãos no foco, porque a igreja primitiva é a base da verdadeira igreja cristã. E então, Pedro, depois do dia do Pentecostes, levantou para falar a palavra de Deus. Então, nós estamos perante aquilo que chamaríamos de primeiras conversões. Então, diz que depois da pregação, diz aqui o versículo 40, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro estava a pregar a salvação sotéria em nome de Jesus. Então, pregou, depois exortou o povo com muitas outras palavras, exortar para a salvação
daquela geração. Aquela geração de Pedro, na verdade, a salvação eterna é necessária também na nossa geração. Então, realmente é preciso termos essa tendência aqui. A igreja primitiva manteve o veículo de pregação do evangelho constante, pregação constante do evangelho, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se 3.000 almas naquela evangelização de Pedro. Portanto, o que temos aqui, primeiramente, como base na igreja primitiva? Temos uma pregação do evangelho, a evangelização. Por favor, nota isso. A evangelização é fundamental. A evangelização todo o tempo que a igreja existe sobre a face da terra. A evangelização é para a conversão de novas almas, é para a salvação de novas almas, para agregar a igreja. Dizem que foram ali, naquele dia, agregada a igreja, 3.000 almas. Portanto, eles agregaram-se à igreja. Então, o que acontece depois da salvação? Temos o número 2, não é? Eles perseveravam, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso é uma congregação. Eles congregam para fazer isso. É uma comunidade evangélica. Podemos referir isso como igreja local para continuar, perseverar na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina que contém esse ensinamento do amor, evangelização, graça, todas essas coisas estão na doutrina dos apóstolos. Portanto, os apóstolos, continuidade, não é para fundar novas igrejas, é para dar continuidade à missão da igreja. Não importa o nome denominacional, mas se a tua igreja não dá continuidade, a igreja que o irmão fundou, se Deus que disse, eu não sei, mas fundou, não dá continuidade à doutrina dos apóstolos aqui, e este tipo de comunhão, ela pode estar fora da linha. E há muitas igrejas que estão fora da linha, já inventam histórias, porque esta atividade apostólica é difícil, não é? Esta atividade apostólica é complicada. E perseverava na doutrina dos apóstolos, portanto, nesta igreja firme, fundada por Jesus, estabelecido por seus santos apóstolos, né? E esses do fundamento. Então, perseverava na doutrina dos apóstolos, que continha os ensinamentos básicos, fundamental para uma verdadeira igreja. 43. Cada alma havia temor, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vamos ver que as maravilhas e sinais vêm depois desta outra formação, vêm depois da evangelização, vem depois vem depois deles evangelizar, então estabeleceram o corpo, e o corpo aqui está a perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais sinais se faziam pelos apóstolos. Então, realmente, os apóstolos, neste ambiente da igreja, neste ambiente de um povo fiel, temente a Deus, faziam sinais e prodígios. E todos os que criam, diz o 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, faziam em fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Veja só, perseverança na doutrina e comunhão fazia com que estes fossem um, que é necessário. O corpo de Cristo tem que ser unidade. E esta igreja, a doutrina dos apóstolos, mantém esse ensino da unidade. Tudo faziam juntos, num lugar só. O ensino era um. Então eles não estavam repartindo, não havia facções. Graças a Deus, na igreja não havia facções. E nós temos agora facções. Eu estou muito tempo naquela igreja, nunca me coloca como pastor, eu vou sair, vou fundar a minha igreja. Isso são facções. Isso é uma coisa baixa, não é? As pessoas começaram a dividir a igreja, fraccionar a igreja de Cristo. Então, realmente, se não te dão
uma oportunidade para fazer. Continua aí na igreja, até que Deus, talvez seja a vontade de Deus isso, você permanecer na igreja, até que Deus diga alguma coisa diferente para a tua vida. Realmente aqui, esta é a necessidade que nós temos de imitar a igreja primitiva, a igreja apostólica. E eles, para a economia daquela comunidade, vendiam o que eles tinham. Eu acho que era uma coisa de davam 100% as suas ofertas, portanto, para distribuir até em parte daqueles que tinham necessidade. Eles não eram acanhados para dar. Essa graça de dar também superabundou na igreja primitiva. Por isso temos um exemplo aqui. Vendiam suas propriedades, traziam os valores, depositavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer que eles não eram acanhados no dar. Eles davam tudo. Fora de 10%, davam tudo nas ofertas alçadas e realmente para o serviço da comunidade que congregava naquele lugar. Número 46. E perseverando unânime todos os dias no templo e partir o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Estamos aqui no 47 agora, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor a igreja àqueles que se haviam de salvar. Pontos muito importantes. No templo, juntos, comunhão e louvor a Deus. No templo. Há aqueles que se chamam agora desigrejados, que eles não precisam de se congregar num lugar. Há muitas setas agora que só isso da igreja não é necessário. Falam de movimento, falam de ajuntamento, falam de qualquer coisa. Mas nós estamos a falar da igreja. Eles congregavam em um lugar. Igreja, o que é eclésia? São aqueles que foram chamados, em grego é eclésia, são aqueles que foram chamados do mundo para se congregar em Cristo. Então, realmente, fazem tudo em Cristo, como um corpo, com vários membros, mas como um corpo, com vários membros. Então, realmente, congregavam-se naquele lugar e todos os dias, aqui diz o 46, perseveravam todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, singeleza de coração. Para os desigrejados, não, eu não preciso de uma igreja porque eu sou de Cristo, o meu pastor é Cristo, e depois isso aí é mesmo uma heresia autêntica. A igreja que Cristo plantou teve templo, o próprio Cristo foi ao templo várias vezes, durante a sua vida terrena. Os 12 anos já ia no templo, no tempo da Páscoa, a festa das premissas, o Pentecoste, ele ia. Os judeus, na prática, todo lugar onde estivesse espalhados, iam 3 vezes por ano no templo, na verdade, para prestar culto a Deus, não é? Oferendas e outras coisas. Mas eu tenho que te dizer aqui que a igreja já estabelecida pelos apóstolos, eles reuniam todos os dias. Vai lembrar que Jesus nasceu no tempo da lei. Então, Jesus é o fim da lei. Então, realmente, continua naquela regra estabelecida pela lei, a igreja, mas a igreja estabelecida por Cristo, através dos apóstolos, ele já teve regras, novas regras, como esta comunhão cotidiana, diário, ali, e partir do pão, e eles oravam naquele lugar. Partir do pão em casa, não é? Comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Havia várias homílias que eles realizavam de casa em casa, na verdade era necessário comunhão contínua. Quer dizer, família, que se estás convertido a Cristo, há a necessidade de perseverar, aqui no versículo 42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Se você dizer, olha, onde estão esses apóstolos para continuar na doutrina dos apóstolos? Estão na Bíblia. Todas as cartas que eles escreveram é a doutrina dos apóstolos. Eu disse que há diferença entre apóstolo de fundamento e apóstolo de continuidade. Nós somos apóstolos de continuidade, esses são apóstolos de fundamento. Se um apóstolo de continuidade não tem conexão com os apóstolos de fundamento, os livros de doutrinários escritos para a igreja evangélica, a igreja cristã, então, na doutrina dos apóstolos, esse ensinamento desse tal apóstolo ou profeta não está conectado à doutrina dos apóstolos,
afasta desse profeta ou pastor ou apóstolo, porque está mentindo. A doutrina dos apóstolos contém a base fundamental para o verdadeiro cristianismo plantado aqui pelos apóstolos fundamentos. Estou a falar dos 12 mais Paulo, dos 12 apóstolos mais Paulo. Este que Jesus em vida os consagrou, que Jesus em vida os autorizou. Então esses são apóstolos do fundamento, que em outra língua chamam de missionários. Mas na verdade aqui temos também os apóstolos de continuidade. São aqueles que foram chamados pós, não é, filhos daqueles apóstolos. Então, que continuam a fazer também filho em todo o mundo. Na verdade, para que esta obra de Deus não pare. Sempre Deus levantou homens e mulheres, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores, para que a obra não pare. Mas esses líderes, pastores espalhados em todo o mundo, não estão conectados na doutrina, não perseveram na doutrina dos apóstolos. Por favor, tenha muito cuidado. Por favor, tenha muito cuidado, porque eles podem ser hereges. Se não estão na doutrina dos apóstolos, terão que inventar suas doutrinas para sustentar a obra que estão a dizer que é de Cristo, para sustentar as falsas doutrinas que eles sustentam. Mas nós perseveraremos, estou dizendo, nós perseveraremos na doutrina dos apóstolos, do fundamento, aqui como diz o versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Se ler as cartas dos apóstolos aqui na Bíblia, há de notar que eles preservam a mesma regra que eles começaram a fazer com Jesus e depois de Jesus ascender, continuaram com isso, escreveram pela expressão plenária verbal para que nós andássemos nesses trilhos também, sem nos enganar. Por favor, Deus te abençoe. Então você que está desegrejado, talvez já ouviu algumas pessoas dizer que eu não vou à igreja, meu Deus, Jesus me conhece, ele diz que quando 2 ou 3 estiver reunidos, está lá. E na verdade se defende, se usa desses versículos para defender a questão de desegrejado. Então, no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz que não abandonem as vossas congregações. Quer dizer, mesmo nesse tempo em que essa carta foi escrita, continuava o sistema das congregações, permanecer na doutrina dos apóstolos. Por favor, que Deus dê graça. Eu quero orar para aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão espalhados no mundo, mas desigrejados, e já estão se enquadrados nos movimentos dos desigrejados. Por favor, esse movimento começou a crescer já no Brasil, na América também do Norte, começaram a crescer esses grupos. Aqui em Moçambique podemos não ter uma escala certa de quantos são, uma estatística clara, mas há muitos desigrejados também. É um fenômeno que está a surgir nos nossos dias, muitos não sabem, mas há muitos desigrejados, pessoas que dizem que eu não posso congregar em nenhuma igreja, porque o meu Deus é Cristo e a minha igreja é toda parte onde nós estiver sentados. Então eu quero dizer assim que é necessário fazer parte da doutrina dos apóstolos, congregar em um corpo de Cristo que está a operar ou como família em casa de alguém ou num lugar escolhido que a igreja tenha comprado para edificar um templo. Lá é a família local que você deve pertencer. Fora disso, não vais crescer, porque o crescimento depende dos ensinamentos que são dados na base da doutrina dos apóstolos. Na sua igreja local terá um homem que está lá com a missão de instruir na palavra para o crescimento. Então, quero orar. Todos aqueles que estão desigrejados, ou talvez não querem pertencer a nenhuma igreja física, porque acha que isso é do diabo, como muitos declaram. Isso não é do diabo. Pode ler de novo o livro de Atos, a de notar que eles congregavam, eles tinham uma comunhão, eles partiam pão, faziam a Santa Ceia, eram instruídos também acerca de Deus nessas congregações locais que eram feitas em casa de alguns irmãos que davam as suas casas para isso, como a casa da Marta e Maria e outras casas também. E mais tarde, então, quando eles voltaram da Babilônia, começaram a edificar sinagoga, os judeus, então, para efeitos de culto. Então, realmente, ter um templo não é pecado, e ir ao templo todos os dias não é pecado, depende, nós temos programas diversificados, então, mas temos que ir ao templo
para encontrarmos lá com os nossos líderes, para perguntarmos aquilo que não sabemos, para aprender continuamente a palavra viva de Deus. Eu quero orar. Aqueles que estavam fora, estavam desligados da igreja, desigrejados, volte à igreja. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa e vai se integrar lá, porque não existe isso de ser desigrejado. Eu não vou a nenhuma igreja, porque a minha igreja é mundial, está em todo lado, eu posso cultuar embaixo da árvore, está lá Deus. Então é igreja. Não. Igreja é eclésia, corpo de Cristo, que eles foram convocados do mundo para pertencer a Cristo ou para fazer parte do corpo de Cristo. Eu oro agora, em nome de Jesus, todos que estão desigrejados, talvez vai ter que ganhar coragem de voltar lá, falar ao pastor local, ao obreiro que está lá, dizer, olha, eu estou a voltar à igreja porque ouvi uma ministração que fala do desigrejado, e eu sou um desigrejado que quer voltar a enquadrar no corpo de Cristo, fazer parte da comunhão. Esta é a doutrina dos apóstolos, quero perseverar nessa doutrina até Cristo voltar. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para o irmão que está desigrejado ou está fora do sistema da igreja por pensar que era do diabo. Alguém lhe disse, o diabo lhe falou e foi pregado que isso é falso. Mas agora, em nome de Jesus, nós vimos aqui no livro de Atos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos para manter-se no corpo de Cristo. E todas as cartas escritas pelos apóstolos, eles contêm esta congregação.